Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Sou Silvano Souza, diretor da Escola de Governo do Estado de Roraima. Estávamos com saudade de vocês, aqui da nossa live semanal. Estamos aqui nesse encontro diário com todos vocês. Esse é o momento especial que temos aí para interagir, conversar, tirar dúvidas. Chame o papai, a mamãe, você servidor. Ligue-se nas redes oficiais do Governo do Estado de Roraima, da Secretaria de Administração do Estado, no Instagram, na sua rede social. Participe conosco. Para nós é um prazer, uma satisfação tê-lo conosco aqui essas quintas-feiras. E eu confesso a você, nós já estávamos com saudade de nosso encontro semanal. O Governo do Estado de Roraima, por meio do nosso governador Antônio Denário, tem proporcionado e trabalhando constantemente por melhorias a todos os setores, juntamente com a nossa primeira-dama, desenvolvendo as ações para levar a melhor qualidade de vida aos nossos servidores do Estado de Roraima. E hoje nós temos, como sabemos, todas as semanas aquele profissional que vai tirar nossas dúvidas, trazer as orientações. E hoje nós temos um convidado todo especial, que irá com certeza levar aquela informação para o nosso coração, nossa mente, para o papai, para a mamãe, para a família, para a vizinha. Chame a vizinha também, participe, porque a mensagem que vai ser passada hoje é muito importante. E com o tema Saúde do Homem, Prevenção e Tratamento de Doenças, nós temos aqui o nosso convidado todo especial. Ele, que é doutor, PhD, o doutor Mário Maciel. Boa tarde, doutor Mário, seja bem-vindo. Para nós é uma honra e satisfação tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, eu agradeço pelo honroso convite, estar com a sua audiência aqui hoje, na quinta-feira, e estou à disposição para nós batermos um grande e saboroso bate-papo. Opa, coisa boa! E antes da gente começar o nosso bate-papo, gostaria de informar que a Escola de Governo do Estado de Roraima hoje está se encerrando um curso maravilhoso que foi destinado está sendo destinado aos nossos secretários de Estado, aqui na Faculdade Estácio da Amazônia, essa parceria maravilhosa que temos aqui, que é o curso de Media Trainer, voltado aos nossos gestores. E próxima semana, a partir do dia 17, na segunda-feira, vai lá na sua Escola de Governo que teremos um webinar com o ministro Benjamin e também o ministro do STJ sobre a nova lei de licitações. Para nós vai ser um prazer tê-lo conosco, participe, vai ser uma manhã agradável, de muitos conhecimentos e aprendizado. E com certeza, doutor Mário, para nós vai ser aquele bate-papo, como a gente conversava antes aqui de iniciar a nossa live, sobre a saúde do homem, a saúde mental, a saúde do corpo. Quais são a recomendação que o senhor pode passar para a gente, para o papai, para a criança, para nós que estamos lá, nós somos leigos, as pessoas que estão aí do outro lado na telinha nos assistindo nesse momento? Bom, antes de mais nada, agradeço novamente a oportunidade de estar aqui hoje, levando para as pessoas que não estão tendo oportunidade hoje, devido ao momento pandêmico que nós estamos vivendo, Silvano, informações, pequenos conceitos que eu acho que é de suma relevância para a gente se aperfeiçoar nesse momento e, de certa forma, fazer com que a gente mude alguns posicionamentos que nós estamos tendo com relação à nossa vida e que esses bate-papos aqui sirva para nós incorporarmos nas nossas vidas cotidianas, porque senão não tem sentido algum você trazer aqui os seus convidados, levar a informação, se a gente assim não praticar. Então, antes de mais nada, eu acho que essa é a primeira dica que eu gostaria de deixar aqui, independentemente da problemática que a pessoa venha a ter. Quando a gente está diante de uma informação, a gente tem que perceber se essa informação está fazendo sentido para mim. Se eu tenho algo que me liga a essa informação. E aí eu começo a, de repente, levar ao meu nível de consciência. E aí eu me sensibilizei, levei ao meu nível de consciência e eu faço com que as minhas ações eu mude então o meu comportamento, seja alimentar, seja sono, seja de amizade, seja de pensamentos, seja de dívidas, seja qualquer coisa, porque tudo isso repercute na saúde como um todo. Muito bem, é verdade. E é igual comprar a ideia, né? Não adianta te falar e a gente não comprar a ideia e também não fazer, não executar e procurar se programar. Você acha que tudo é base da disciplina? Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem que ter, para qualquer coisa que a gente queira
performar na vida, se a gente quer lograr êxito, a gente tem que ter disciplina. Para nós aprendermos a tabuada no nosso ginásio, na época de primário e tudo mais, a gente tinha que dedicar a tabuada do 2, depois a do 3, mas não é porque eu cheguei na tabuada do 5 que eu deixei de saber o do 2. Então eu costumo até dizer para os meus acadêmicos, Silvano, na universidade, que a nossa vida é como se fosse um grande trem, um vagãozinho de trem, que quando nós incorporamos algo bom, útil e agradável, a gente tem que fazer isso um hábito, porque esse trenzinho, ele leva todos os vagões conosco ao longo da vida. Estou dando o exemplo da tabuada, mas é de qualquer coisa na nossa vida. Se isso me faz bem, eu incorporo. E isso é um hábito. E se o hábito ruim também for incorporado, uma hora eu vou pagar um preço por isso. É verdade? Então tudo está relacionado com os nossos hábitos. Porque os nossos hábitos, nós temos um gatilho, que aí tem uma recompensa. Só que essa recompensa, repito, ela vai ser boa ou ruim, ou a curto, médio ou longo prazo. Uma hora a gente vai prestar contas daquele hábito. Então, se eu quero viver mais com qualidade, uma vez que a nossa temática é sobre saúde, eu tenho que sim plantar algo saudável para mim hoje, porque daqui 10 anos vem a colheita. Verdade. Gente, olha, e Dr. Mário também é coordenador do curso de medicina da nossa faculdade estadual, da nossa UE. Nossa, que satisfação, né? Doutor, como o senhor bem falou, que uma hora a fatura chega. E às vezes ela pode ser positiva ou negativa, depende dos nossos hábitos. Voltado um pouco para a saúde do homem, quais são as doenças, qual o recado, a mensagem que o senhor passa para nós, os homens, que nós, questão de cultura mesmo, nós estamos muito atrás das mulheres. As mulheres têm essa educação, além de elas cuidarem dela mesma, ele empurra os homens ainda para cuidar, né? O homem tem medo de médico, o homem tem medo de vacina, o homem é medroso, viu, gente? O que você está falando é o resumo do panorama que nós vivemos hoje. E nós estamos vivendo no mundo pandêmico hoje. Os números mostram as pessoas que mais padecem, as pessoas que têm mais internações nas unidades de terapia intensiva e que estão morrendo por esse vírus pandêmico são os homens. Agora, por que isso? Existe aí uma ciência por trás, etc., por questões hormonais, é uma das justificativas, fizeram até estudos em ratos, isso na época não desse vírus propriamente dito, quando teve uma outra epidemia no mundo, mas está relacionado com os hábitos, Silvano. E aí o homem está mais obeso, o homem está mais sedentário, o homem tem mais comportamentos de riscos, tudo isso faz com que o homem vá empurrando a sua prevenção, ou o autocuidado para debaixo do tapete. E aí, quando o organismo precisa ter um resgate imediato de alguma agressão, que foi, por exemplo, um contágio por esse vírus, eu estou dando um exemplo desse vírus, mas poderia ser uma fatalidade, caiu de uma moto, torceu um pé no futebol ou em casa, e aí precisa passar por qualquer tipo de intervenção, só que ele não tem a reserva corpórea, a reserva emocional, outros tipos de reserva que faz parte da saúde como um todo, e o organismo não acompanha isso. E aí ele sofre mais. Sofre mais tempo de convalescência, às vezes de complicações, tempos de retorno à sua atividade laboral, contato com a família. Então isso vai levando ele, por uma questão de hábito, por uma questão não comportamental do autocuidado, e aí ele padece. Doutor, bem falado. Quando é que eu devo ir ao médico? Quando eu devo procurar um médico? Comumente, quando nós temos o entendimento melhor de quem nós verdadeiramente somos, que é a nossa essência, quaisquer eventuais distúrbios que eu venha a ter na minha esfera psicoemocional, na minha esfera física, ou energética, espiritual, a gente procura ajuda. Agora, essa figura médico em si, a gente aqui pode expandir, Silvano, para todos os afins da área da saúde, digamos assim. O dentista, o fisioterapeuta, a enfermagem, o médico propriamente dito. Procurar uma ajuda quando eu não estou me sentindo bem. Agora, o difícil é a pessoa deixar esse pedestal dessa sua vaidade, da sua prepotência, da sua arrogância, de que ela está sentindo alguma coisa porque ela não quer se mostrar fragilizada. E aí, quando você procura uma ajuda
no momento que você acha que você não suporta mais, às vezes é tarde demais. Então, o autocuidado começa com o autoamor. A gente começando a ter um entendimento melhor que nós estamos. Hoje, um dos problemas que eu acho que o homem em si está pagando um preço muito alto é porque ele se distancia da sua essência. Quanto mais ele distancia da sua essência, mais ele questiona quem é ele mesmo. Então, quanto mais ele tem o entendimento dele, mais ele vai dominar a matéria fora. Então, por exemplo, essa questão, falando agora do Novembro Azul, do toque e tudo mais, que é um grande tabu. Sim, mas o homem não é só próstata. O homem tem problema cardíaco, um pode ter problema dentário, um pode ter problema de unha encravado, um pode ter problema no intestino, coração. É um ser humano. Agora, não pode achar que o homem é só um genital e que ele só vai no Novembro Azul cuidar-se. E não é uma verdade. E aí, quantas vezes esse homem está indo no dentista? Segundo a Sociedade Brasileira de Odontologia, o homem tem que ir a cada trimestre, o homem não, o ser humano, a cada trimestre fazer uma higienização bucal. Eu pergunto, quem está aqui nos assistindo, quem que foi nesse ano? Não vou nem vale falar, mentir, hein? Não vai enganar não. No dentista. E aí pega de surpresa. Então, às vezes um problema dentário dá um problema no coração, às vezes um problema dentário dá um problema renal. E não estamos falando de próstata. Verdade. Né? Então, quando o homem sentir que tem qualquer problema, procure. Quanto mais cedo, mais fácil de resolver. Isso é verdade, você falou, faz todo sentido. Um irmão nosso, era servidor público também, ele tinha problemas de apneia. Começou com um simples problema de apneia, que foi agravando e acabou dando um problema cardíaco. Fez uma cirurgia cardíaca em Goiânia e não resistiu. É uma sequência, né? Como o senhor bem colocou. O senhor acha também que, quando se trata do homem, também tem a questão cultural? Sim. Homem não chora, homem não tem que suportar dor, é milindre, tá com a dorzinha no canto da unha, é coisa de menina, tem isso aí também? Tem, eu confesso a você que tem. Nós vivemos numa sociedade latino-americana onde isso é muito forte. O homem sempre tem que se mostrar um super-herói, ele é o viril, ele é o forte, ele é o provedor, ele não pode mostrar que ele chora, ele não pode mostrar nenhuma fragilidade. Por quê? Na sociedade a qual ele está inserida, o sexo frágil é a mulher. Então, se ele mostra uma fragilidade, nesse contexto, ele está se igualando à mulher. E no conceito dele, de uma crença ou de um pensamento engessado, ele tem que ser superior a isso. No sentimento, ele tem que ser superior porque ele tem que resistir tudo isso. Só que aí que está o grande problema. As mulheres são tão fortes e tão heroínas que elas, em quaisquer problemas, elas procuram, porque elas estão mostrando que elas se amam. E aí entra um conceito que eu acho muito providencial a gente falar aqui, Silvana, que é o amor a si próprio. Não é o amor aqui egoísta, o amor narcísico, é o amor que a gente fala, amor filautia, é a amizade consigo mesmo, é o amor por você gostar do seu corpo, é o amor por você se respeitar. Isso é primeiro ter o auto-amor, mas isso sem nenhum clichê. Olha, eu gosto tanto de mim que eu não vou ter esse vício, porque eu sei que isso vai causar um problema para mim no futuro. Eu experimentando hoje isso, pode não causar nenhum tanto distúrbio, mas se eu repetir e tornar-se isso um hábito, uma hora eu vou pagar o preço. Então eu não estou gostando de mim, eu não estou tendo uma amizade comigo mesmo. Aí eu começo a valorar mais esse veículo, que a gente tem que sentir um hóspede desse corpo. Aqui entra já outros conceitos filosóficos, espiritual, energético, mas pouco importa. Não falando de crença religiosa, nós estamos falando de amor pessoal. E aí eu começo a ter esse entendimento e eu começo a procurar ajuda. Isso é sensacional. E isso aqui o homem está distanciado. É aqui eu falo o homem que eu falo aqui, o gênero masculino. No contexto geral, né? Muito bem. Como o senhor bem colocou, verdade. Nós os homens, né, questão de educação, questão de cultura, nós latinos, tem toda essa questão aí. E sempre procuramos fragilizar mais as mulheres, mas as mulheres elas são guerreiras, as mulheres têm essa consciência natural. Também a questão educacional, os índices mostram que as mulheres estão muito à frente aí dos homens, né? Na verdade, as mulheres dominaram o mundo, viu? Vocês estão dominando o mundo. Que para nós é motivo de satisfação e orgulho, afinal, todos nós viemos de uma mulher.
E aí, então a gente só tem que agradecer a Deus por essas bênçãos. Então o senhor acredita que tudo está voltado também na questão da educação, educacional, como é que se dirige, como é que o pai, a mãe que está nos vendo agora, ele pode ajudar na formação do seu filho, para que ele, ao chegar à nossa idade, ele tenha essa concepção de vida e de orientação da sociedade. Você resumiu de uma maneira incrível. Nós estamos vivendo hoje um analfabetismo da vida, um analfabetismo vital, e a gente quer conquistar as coisas externas preponderantemente na questão material e se distanciando da questão da essência. E aí, se eu não tenho esse conhecimento, eu não vou nem desfrutar do meu material, nem das minhas eventuais conquistas. Então, porque depois vai ficar um vazio. E esse vazio é que a pessoa vai ficar, às vezes, se ela não tem um equilíbrio na esfera psicoemocional, ela também vai sofrer. Então, quando a gente fala desse analfabetismo vital, que eu assim chamo, nós temos que buscar, através de encontros como esse, são plantando pequenas sementes que um dia vai lograr frutos. Por quê? Porque não é da noite para o dia. Isso, nós estamos fazendo então uma alfabetização de novos conceitos. E esses conceitos não se resumem só na questão prostática quando se fala em saúde masculina. Nós temos que ver que nós somos uma quinta essência. Nós somos racional, emocional, energético, espiritual e um físico. Então isso tudo tem que ser de forma bem trabalhada para a pessoa ter performance na vida. Porque todo mundo quer ter dinheiro, quer ter status, quer ter bem-estar, quer proporcionar um bem-estar para a família, só que às vezes essa pessoa não tem condições. Não é que ela não queira, ela não tem condições psicoemocional, ela nem tem condições físicas, porque está com sobrepeso, está com dispneia, está com apneia do sono, está com problema de colesterol, triglicéridos, tomando mil e um comprimidos, né, com limitações, e aí não consegue performar para sua família, não consegue performar no trabalho, e é constantemente cobrada por causa de um problema físico, um problema mental, que aí a pessoa entra em pânico. E aí nós conversamos nos bastidores, não é verdade, Silvana, que aqui está mostrando o quanto de colegas nossos, servidores, que estão hoje afastados das suas atividades laborais, né? E isso são dados assustadores. Talvez, fazendo esse plantio, nós iremos colher grandes êxitos no futuro. É verdade. Com palestras assim, com profissionais igual o Dr. Mário, com uma conjuntura do sistema emanados com força, dando as mãos, com certeza a gente consegue levar e trazer os nossos servidores, as famílias em si, para que a gente possa adquirir e pegar números melhores, de forma que todos possam se aproveitar e ter uma vida plena, uma vida em abundância. Como o senhor bem colocou, não se trata só simplesmente de um mês temático ou de uma campanha, mas de um ano inteiro, são 12 meses, 365 dias, e tem que tratar do corpo humano como se, da parte mental, física, psicológica, motora, de todas as formas. Quando o senhor estava bem colocando, explanando sobre esse contexto, eu ficava pensando que acontece isso muito com jogadores de futebol. A gente vê muito nítido no jogador de futebol, que ele vem geralmente de uma classe humilde, bem simples, e de repente ele tem uma posição social rápida. Cantor, a gente vê muito também dos artistas aí, e às vezes não preenche esse vazio, adoece, pega uma questão psicológica e uma depressão. Eu vi também tem um YouTube muito famoso, o Whindersson Nunes, ultimamente só veio afastado das suas redes sociais devido por questões psicológicas, né? E acaba às vezes preenchendo esse vazio com outras coisas aí do mundo. A gente sabe que tem as drogas ilícitas aí, que é um espaço, cabeça vazia, oficina, né? Isso. Então eu acredito que dessa forma, com profissionais, o engajamento, a questão educacional dentro de casa, na rua, no trabalho, pode somar. Mas trazendo um pouquinho aqui para a saúde do homem, o senhor como um pesquisador, um cientista, quais são os fatores assim que mais levam o homem a chegar, geralmente procura um médico, já está numa situação bem mais difícil,
às vezes não consegue reverter. Nós temos vários casos aqui em Roraima de servidores e, no caso do homem, que quando procura a especialidade médica já não tem mais jeito. Assim, as doenças que mais acometem os homens são as doenças do coração. A gente fala doenças cardiovasculares, o coração e os vasos. E esses vasos estão desde os vasos cerebrais, vasos da perna, vasos dos rins, do intestino. Por isso que fala cardiovascular. E comumente, quem está muito atrelado a isso é a hipertensão arterial. E é isso que a gente acabou de falar, o homem come mais sal, come muito açúcar, ele não come verdura, come menos frutas do que as mulheres. Então isso, ao longo do tempo, são mais sedentários, não fazem práticas de pelo menos 150 minutos semanais, como é o preconizado pela American Heart Association, né? Que é uma sociedade cardiológica de expressividade que baliza grandes conceitos da cardiologia no mundo, a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia. Mas enfim, então são as doenças cardiovasculares. Nós temos hoje altos índices de ansiedade, depressão e suicídio nos homens. Você aqui colocou ansiedade e depressão de alguns exemplos da mídia. Outras coisas também que pouco se fala com relação aos homens são os acidentes de trânsito, acidentes motociclistas, acidentes de trabalho. Os homens têm 12 vezes mais acidentes de trabalho do que as mulheres. Então são essas coisas que faz com que a gente faça uma reflexão do porquê que está acontecendo isso com o homem. Então movimentos como esse é relevante, mas a gente ficar falando sempre a mesma coisa eu acho que está surtindo poucos resultados. Nós estamos com grandes informações, nós estamos com um pool cercado de um pool de conceitos e conhecimentos que só que não estão sendo explorados com eficácia. Então, repito, se nós estamos com essa demanda, por que não está mudando? Então tem que fazer continuadamente, não pode ser só o mês de novembro, o mês azul, não pode ser só o mês de dezembro, tem que ser sempre. E como que a gente faz isso? Nos departamentos, no aniversário desse servidor, nós estamos falando aqui para os nossos servidores, né? Ele tem que se cuidar, vamos dar de presente para ele não vir, por exemplo, no dia do seu aniversário, ele está liberado, porém ele tem que passar no médico, ele tem que passar no dentista, e ele traz depois um documento. Então são essas coisas que nós vamos valorizando o ser, e nada com imposição, porque isso nós não vamos mudar esse cenário se não for do meio da doçura, dos gestos altruístas, senão a pessoa não vai mudar. E esse é o panorama do homem hoje em dia com relação às suas doenças. Nós, assim que assumimos a escola de governo, nós começamos a levar para as secretarias, no meio do serviço público, rodas de conversas com psicólogo. E fizemos parcerias com diversos psicólogos, entre eles o Dr. Wagner Costa, que também é um parceiro da escola de governo. Aqui o núcleo de psicologia da faculdade Estácio e de outros centros também, da onde que o senhor bem colocou justamente isso. E nessas rodas de conversa surgem diversos assuntos e o servidor, ele leva o familiar, ele se sente à vontade, cria aquele vínculo, e da onde a gente conseguiu ótimos resultados, porque os números eram um pouco maior. Nós tínhamos a dificuldade também daquela questão da relação de confiança, que era um trabalho novo, é novidade, e também ficar só no campo das ideias, tem que partir para a prática, como o senhor bem falou. Então o senhor acredita que nós poderíamos tomar que iniciativa, como o senhor tem acesso àqueles números ali que eu passei para o senhor acha que a gente poderia partir de que ponto para conseguir reverter um pouco mais essas questões dos nossos colegas, nossos colaboradores afastados? Às vezes começa com um pequeno probleminha psicológico e depois vai agravando para a parte da psiquiatria, aí já fica na parte de medicamentos. E nós sabemos também que quando tem um probleminha, agrava todo o familiar, o amigo, o vizinho, o parente, a esposa ou o esposo. Você coloca realmente é um modelo que tem que ser estudado. Não vou dizer que aqui nós somos o dono da verdade, né? De repente, o contexto que eu tive esse insight agora pode ser crível nesse momento, mas de repente para um outro cenário não pode ser crível. Então, assim, levantar qual que é a principal problemática de afastamento pessoal dos nossos servidores. Vou começar aí.
isso está incluído mais homens, mais mulheres. Qual que é a lotação desse servidor que está fazendo com que ele, o local que esse servidor está lotado, que está tendo mais índices de afastamento. Depois, aí nós vamos fazendo um funil. E aí começar de trás para frente. Porque se a gente pensar sempre no macro, é importante, mas eu tinha que estar com a base já feita. E é igual uma pirâmide. A gente tem que primeiro se solidificar de conceitos, de informações, porque se a gente for para campo, a gente está com os burros na água. A gente não sabe o que vai encontrar. Então, quando a gente faz esse mapeamento, nós vamos cercando e aí eu chego num contexto. E nesse contexto eu vou trazendo as demandas e aí essa coisa vai encorpando. Novas pessoas vão sendo agregadas, porque a gente tem que agregar para potencializar. Não adianta a gente fazer isso sozinho, porque às vezes a gente não consegue. São dados aqui de 1/3 dos servidores do Estado, praticamente, arredondando. É muita gente. Então a gente também não consegue abordar isso de uma hora para outra. Perfeito. Como eu sou o coordenador do curso de medicina da faculdade da UE, na verdade. E, doutor, nós, no âmbito administrativo, temos uma parceria maravilhosa com a UE. E nós gostaríamos de estreitar esses laços lá com o pessoal do curso de saúde da UE, trazer mais essas rodas de conversa, trazer mais profissionais do corpo de técnico da nossa faculdade, para levar essa informação para os nossos servidores, para a sociedade, aos nossos familiares. Porque aqui, nós estamos aqui, tem todos os recursos da capital, mas o nosso servidor que está lá no Entre Rios está nos assistindo, que está lá no Iramutã, e nós às vezes não percebemos o tamanho, como é rica essa informação. Para nós aqui que tem acesso, mais ele lá que ouve as mensagens do senhor, que pode colocar em prática, adaptar para o seu cotidiano. O nosso servidor que está lá no Jundiá, de repente ele está se achando assim desmotivado, mas aí ele, poxa, o doutor Mário, aquela recomendação, agora eu vou praticar uma atividade física, eu vou deixar esse sal de lado aqui, esse açúcar aqui também eu vou, não é o momento, eu vou pegar aquela banana lá do sítio. Então essas informações são riquíssimas e esse momento é importantíssimo. Qual é a mensagem que o senhor passaria para esse servidor que está nos vendo aqui no momento, até no Santa Maria do Boiaçu? Que maravilha, que maravilha. A divisa lá com o Amazonas. Sim. Que coisa maravilhosa. Agradeço você que está sintonizado conosco aqui. Para mim, confesso para você que talvez é a primeira vez que eu participo de algo tão grandioso assim, abarcando de norte a sul, leste a oeste, os rincões aqui do nosso estado de Roraima. Mas a mensagem, eu acho que é bem por aí. Não adianta a gente chegar aqui e dar uma aula. A gente tem que ser prático, né? Porque às vezes a gente fala coisas que não é a realidade de uma determinada região, por questões geográficas, por questões de acessibilidade, por questões de disponibilidade daquela região. Então, a gente tem que começar com coisas elementares, com dieta, com prática de exercício, com prática de cuidar de si, ter um sono adequado, uma dieta adequada, fazendo a sua atividade física, procurando estar cercado de pessoas boas, procurando estar envolvido com leituras e conceitos bacanas que você gosta, procurando, de acordo com a sua bandeira religiosa, ser dedicado a essa parte e procurar a socialização. Tudo isso é importante. Os estudos hoje mostram que quem tem tudo isso que eu falei agora, 7, 8 pontos, vivem mais. Existem o que a gente chama de áreas azuis no mundo, onde essas pessoas estão vivendo mais de 100 anos de idade, com qualidade, sem uso de remédio, sem internações, extremamente ativos, levando as crianças para a escola, andando mais a pé, voltando com essas crianças para a escola, fazendo um happy hour com pessoas que você gosta, fazendo planejamentos de futuro, fazendo propósito. Por que eu acordei hoje? Hoje eu acordei por causa de quê? Foi só para ir trabalhar e voltar porque está no automático. Então comece a refletir sobre isso. Eu quero deixar um legado, eu quero deixar a minha mensagem para quem nesse mundo? É só para minha família? Não, para pessoas do meu trabalho, para as pessoas da minha comunidade, da minha igreja, da minha sociedade civil organizada. Não importa. Será que eu estou fazendo o meu papel enquanto um agente transformador das pessoas? Todo mundo tem esse papel. Basta a gente ter um despertar de consciência. Esse é o êxtase de nós seres humanos. Então não adianta a gente chegar aqui e falar de números, falar disso, cirurgia cardíaca, cirurgia de próstata, exame, porque às vezes a pessoa não tem a noção do básico. Então esse básico, eu acho que é aí
Silvano, que a universidade pode agregar muito com relação a isso. Os acadêmicos, os determinados professores, projetos, vem, faz eu falo uma mensagem do Bob's, uma mensagem do McDonald's, uma quick message, dá uma mensagem rapidamente. O que é isso? Tudo feijãozinho com arroz, porque é isso que é o dia a dia. Não é enfeitar o pavão e às vezes a pessoa fala, não entendi nada. Né? Tem que ser prático. Eu acho que esses pontos que eu coloquei aqui servem para que a gente tome atitude e avance na vida. A mensagem então é prática e objetiva. Tem que ser assim. Vamos aproveitar e vamos mandar um abraço aí para o pessoal que está participando conosco. O Igor Robson, a Liliana Almeida, a Josi Castanha, a Índia, viu, doutor? A Índia está aqui, ó. A Índia está aqui, ó. Tema importantíssimo, parabéns, doutor Mário. Tem a Mônica. Ixi, a Índia todas aqui. A Universidade, olha aqui, a Universidade Estácio, de parceria com o Governo do Estado de Roraima, doutor Mário Maciel. Ótima live, parabéns. A Reis Clara, ou enfim, todos os servidores do Estado de Roraima, a sociedade. Multiplique, compartilhe essa live, passe para o vizinho, para o papai, para a mamãe. São informações importantíssimas e trazer um profissional do nível aqui do doutor Mário, um pesquisador, um cientista, uma referência aqui do Estado de Roraima, aqui reconhecidíssimo no meio da sociedade e com certeza o tempo dele é valiosíssimo para trazer. Só tenho a agradecer por ele ter aberto esse espaço na agenda dele, porque não é fácil, pela correria do dia a dia, pelos compromissos diários que tem, mas ele abriu um espaço para nós aqui, no caso para você também, a fim de levar essa informação e essa mensagem rápida e direta e objetiva para cada um de nós. E doutor, está chegando o final da nossa live, aqui fica nossas considerações finais, os nossos agradecimentos, o Governo do Estado de Roraima, a Secretaria de Administração do Estado de Roraima, a Escola de Governo, a sua Escola de Governo. Para nós é um prazer, uma satisfação, uma honra tê-lo conosco e visite-nos ali na Escola de Governo. Você que não sabe onde é a sua Escola de Governo, fica ali na Rua São Sebastião, 521, esquina com a Princesa Isabel, no prédio da Univir. E aqui ficam nossas considerações, doutor. Bom, eu espero que a gente tenha atingido o nosso objetivo, Silvano, que é levar informações relevantes, sem muitas requintes do linguajar técnico, mas para sensibilizar as pessoas, não só os homens, mas especialmente as mulheres, porque as mulheres são as grandes disseminadoras das informações e são elas que os estudos nos mostram que elas que estão fazendo esse resgate, fazendo com que as pessoas com que elas amam também vivam mais. Então, eu acho que o meu agradecimento, minha gratidão por ter me lembrado do nosso nome, estar aqui participando pela primeira vez desse seu projeto, com toda a sua equipe, para mim foi um privilégio, um prazer muito grande estar nessa quinta-feira aqui ao seu lado. Espero que o senhor volte mais vezes. E só lembrando uma coisa muito importante do qual o senhor, naquela palestra lá no Corpo de Bombeiros, o senhor mencionou, que o universo naquele dia, o público era maioria masculino naquele dia. E o senhor disse, olha, tragam as mulheres, porque as mulheres é que empurram os homens para fazer o tratamento e procurar o médico, porque os homens são medrosos. É verdade. Não é verdade? É isso aí. Então, aqui fica o nosso agradecimento.